Não, você não é preguiçoso. E você está provando isso não para mim, mas para você mesmo, só por estar assistindo esse vídeo. Sabe por quê? Porque o preguiçoso nunca teve a intenção de melhorar. Nunca teve a intenção de ter uma rotina produtiva. Se você fosse preguiçoso, você estaria se divertindo ao não fazer o que precisa ser feito. Olá pessoal, tudo bem por aí? Por aqui tudo certo. Se você ainda não me conhece, se esse é o primeiro vídeo do meu canal que você está assistindo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Jennifer Gnoato e eu te ensino a criar uma rotina que prioriza os seus objetivos, garantindo equilíbrio e autorrealização. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre produtividade, sobre desenvolvimento pessoal, eu recomendo fortemente que você clique aqui em se inscrever e ative o sininho para não perder mais nenhuma notificação desse canal. Por que eu comecei o vídeo falando que você não é uma pessoa preguiçosa? Porque se você está aqui no YouTube nesse vídeo sobre como ser produtivo, é porque provavelmente você ainda não está conseguindo ser tão produtivo quanto gostaria. E mais do que isso, você está buscando respostas. Então a primeira resposta que eu preciso te dar é: não, o problema não está em você. O problema talvez esteja no método que você está utilizando, talvez na forma como você está tentando ser mais produtivo. Então, se esse for o seu caso, pode ficar tranquilo, porque nesse vídeo eu vou te passar tudo o que eu gostaria de ter ouvido lá no começo do meu processo de desenvolvimento pessoal sobre produtividade. E a primeira diferenciação que eu preciso fazer com você é o que é uma rotina produtiva, né? Por que a gente não fala só como criar uma rotina e adiciona esse adjetivo de produtiva? Por que a gente faz isso? Então, primeira coisa, todo mundo tem uma rotina. Ter uma rotina não significa fazer todos os dias as mesmas coisas. Também não significa fazer as mesmas coisas nos mesmos horários. Não é sobre isso. Rotina é o conjunto de atividades que você faz ali com frequência, não necessariamente todos os dias. Então, se, por exemplo, todo sábado você sai para comer, por exemplo, com seus amigos ou com a sua família, é a sua rotina do final de semana. Então, rotina é realmente essas atividades que a gente vai repetindo ao longo da nossa vida, tanto das semanas quanto dos anos. Então, sabe quando você está fazendo uma dieta, por exemplo, as pessoas costumam associar a dieta, né, à alimentação saudável, mas não é necessariamente isso. A dieta, assim como a rotina é o conjunto de atividades que você faz com frequência, a dieta é o conjunto de alimentos que você ingere com frequência. Então, a sua dieta pode ser, por exemplo, acordar e comer um hambúrguer, daí no dia seguinte você acorda e come uma pizza. Então é a sua rotina pedir um iFood todo dia de manhã no seu café, sempre dessas comidas mais gordurosas. Então, se essa for a sua alimentação com frequência, isso vai ser a sua dieta, ainda que não seja uma dieta saudável. É claro que no dia a dia ninguém vai se importar com essa nomenclatura e vai chamar de dieta alimentação saudável. Eu não tô querendo problematizar isso aqui. Eu só tô querendo realmente te explicar que existe uma diferença entre dieta e dieta saudável, da mesma forma que existe uma diferença entre rotina e rotina produtiva. Então, eu, por exemplo, era uma pessoa que gostava muito de falar que eu não gostava de rotina, que eu odiava rotina, que eu não gostava de fazer a mesma coisa todos os dias, que eu achava monótono, que eu tava sempre querendo fazer coisas diferentes, porque ter rotina era chato. Mal eu sabia que isso vinha dessa crença errada de que rotina é fazer a mesma coisa todos os dias, ter uma rotina chata. E não é necessariamente isso. Então, para criar a sua rotina produtiva, a primeira coisa que eu precisava te falar aqui sobre isso era essa diferenciação entre ter uma rotina e ter uma rotina produtiva. Então, a gente entendeu, né, o que é a produtividade. E uma coisa que fez bastante diferença quando eu tava pensando na minha rotina produtiva, quando eu tava pensando, né, começando ali no meu processo de desenvolvimento pessoal, de evolução constante e tudo mais, foi entender o conceito de produtividade. Porque na minha cabeça, quando eu era mais jovem, quando eu tava na faculdade, eu acreditava que ser produtivo era estar ocupado. E são coisas completamente diferentes. Então eu acreditava que todos os dias eu tinha que estar fazendo sacrifícios. Eu tinha que ocupar cada minuto do meu dia com alguma atividade considerada útil. Veja bem, isso aqui é muito importante, porque a gente vive numa sociedade que de fato supervaloriza o esforço, que supervaloriza essa necessidade de produtividade o tempo todo. As pessoas veem, por exemplo, o descanso como uma perda de tempo, dormir como perda de tempo. E eu era uma dessas pessoas. Sendo bem sincero com você, eu já romantizei muito a falta de sono, né? A perda de sono. Então, ficar acordada até tarde para estudar, para trabalhar, acordar cedo depois de dormir tarde para ter um dia mais produtivo no dia seguinte, era o que eu acreditava que ia acontecer. Então, eu realmente fazia essa confusão de que ser produtivo é estar ocupado. E isso, naturalmente, também carregava uma grande pressão, né, pra cima de mim, justamente porque se eu tinha que estar ocupado o tempo inteiro, qualquer momento de lazer que eu estava tendo, qualquer momento de descanso, de desfrute, eu, na verdade, me sentia culpada. Então, é aquele descanso que você parece que está descansando o corpo, mas, na verdade, não está descansando o principal, que é a mente.
Porque você tá o tempo todo pensando, pô, eu tô assistindo aqui essa série, mas eu poderia estar lendo um livro. Eu tô assistindo essa série, mas eu poderia estar trabalhando. Ah, eu tô deitada na cama fazendo nada, mas eu poderia estar fazendo alguma coisa considerada útil. Então eu tinha essa visão deturpada de que eu só estaria sendo produtiva se eu estivesse fazendo algo considerado útil. Então é por isso que eu preciso falar sobre produtividade aqui com você. Porque não adianta eu estar falando aqui, como criar a sua rotina produtiva. Você vai acordar tal horário, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não é assim que funciona. Cada um tem a sua realidade, cada um tem as suas particularidades, cada um tem a sua vida. Mas o que eu quero te trazer aqui nesse vídeo é uma reflexão um pouco mais profunda sobre a rotina produtiva para que você, de fato, alcance os objetivos que você deseja atingir com essa rotina produtiva. Então, a gente ainda vai chegar lá. Mas esse ponto que eu preciso trazer agora para você é o conceito de fato, né? O que é produtividade no fim das contas? Se não é estar ocupado o tempo todo, o que então é ser produtivo? A produtividade está diretamente relacionada com a sua capacidade de gerar trabalho, então é a proporção entre resultado versus esforço. Ou seja, quanto menor o esforço que você faz para ter determinado resultado, mais produtivo você é. Então aqui só para te dar um exemplo para você entender melhor. Vamos supor que tem 2 marceneiros e o objetivo dos dois é construir uma cadeira. Eles têm que criar ali uma cadeira, a cadeira idêntica, cada um vai fazer a sua. Se o João, por exemplo, terminou essa cadeira em 3 horas e o Pedro terminou essa cadeira em 4 horas, e ambos chegaram no resultado final, cadeira pronta, idêntica uma à outra, mas o João foi mais produtivo do que o Pedro, porque eles conseguiram chegar no mesmo resultado, só que Pedro com um esforço menor, porque ele demorou menos tempo para produzir aquele mesmo resultado. Então é isso que é ser produtivo. Então talvez só por essa descrição, que talvez você nunca tinha parado para pensar, talvez você já consiga perceber que a produtividade ela não está relacionada com estar ocupado o tempo todo, mas sim está diretamente associada com a efetividade, com a eficácia das ações que você decide tomar para chegar naquele determinado resultado. Ou seja, você não precisa ficar ocupado o tempo inteiro, você não precisa ocupar 100% do seu dia, você não precisa ter uma agenda lotada de compromissos, você não precisa negligenciar o seu sono, você não precisa negligenciar o seu descanso, o seu lazer, os seus momentos de qualidade com a sua família, com os seus amigos. Nada disso é ser produtivo, se privar dessas coisas. Pelo contrário, o objetivo é que você consiga ser produtivo a tal ponto que sobre tempo para o que realmente importa, que é justamente desfrutar desses momentos com a sua família, com você mesmo, com os seus amigos, com todas as pessoas que são importantes pra você. E cá entre nós, isso aqui é um conselho de amiga mesmo, tá? Porque eu gostaria muito de ter escutado isso lá no começo do meu processo. Eu gostaria muito que a Jennifer de 2020, de 2019, tivesse ouvido essa relação entre produtividade e o resultado versus o esforço. Por quê? Porque eu achava que era o contrário. Eu achava que eu tinha que terminar o dia exausto. Eu achava que eu tinha que deitar na cama e não dava nem 5 minutos e eu tinha que dormir, de tão cansada que eu estava pelo tanto de coisas que eu tinha feito ao longo do dia. E na verdade pra mim é até engraçado falar sobre isso, falar sobre essa relação entre esforço versus resultado para sua produtividade, porque isso escancara na minha frente o quão errada era a minha visão de produtividade. Então por isso que eu tinha que explicar isso para você, porque talvez você tenha chegado até esse vídeo com essa visão deturpada da produtividade, que é estar ocupado e tudo mais. Mas eu espero que a partir daqui você não cometa mais esse erro. E justamente por esse não ser o caminho, é que eu não acredito naquela história de produtividade tóxica, que é aquilo que as pessoas associam a ficar trabalhando o dia inteiro, ficar horas até tarde trabalhando, perder noites de sono para ficar estudando ou trabalhando, aquela história de treino enquanto eles dormem. Isso é balela. É balela porque não funciona. E não funciona por quê? Todos os dias você tem que gerenciar vários recursos finitos aí, ou seja, recursos que acabam, que não tem de forma infinita aí para você disponíveis. E os principais deles são 3. Tempo, energia e dinheiro. Então, se você se mata de trabalhar, por exemplo, você passa, 15 horas seguidas trabalhando na frente do computador e você decide ficar essa noite sem dormir para continuar ali o seu fluxo de trabalho, porque eu não sei como uma pessoa consegue, 15 horas mais do que isso, mas vamos supor que essa pessoa conseguiu, de alguma forma, trabalhar ou estudar mais do que 15 horas seguidas. Só que uma hora ela vai se esgotar e uma hora ela vai ter que dormir para recarregar as energias que ela gastou trabalhando o dia inteiro. E esse cansaço, você pode ter certeza que vai vir potencializado, porque ela ficou o dia inteiro sem descansar, o dia inteiro sem parar de trabalhar. E ela tá cansada tanto de mente quanto de corpo. E tudo isso por quê? Porque a energia é um recurso finito. E por ser um recurso finito, ele precisa ser bem administrado. Da mesma forma, uma hora o seu tempo vai acabar.
Uma hora, o seu dinheiro vai acabar. Como assim o seu tempo, o seu dinheiro vai acabar? Vamos supor que você tenha uma prova, por exemplo, na faculdade ou no seu curso que você faz. Você concorda comigo que o tempo que você tem para estudar é do momento em que aquele professor anuncia a prova até o dia daquela prova? É claro, o ideal seria você estudar desde a primeira aula do curso e acompanhando o conteúdo e estudando em casa e tudo mais, mas aqui a média do estudante é essa. As pessoas começam a estudar geralmente quando o professor anuncia que vai ter a prova até a data final da prova, ou até mesmo apenas nos dias logo ali perto da prova. Então você concorda que o tempo é limitado para você estudar aquele conteúdo que vai cair na sua prova? É isso que eu tô falando quando eu falo que o tempo é um recurso limitado. O tempo também é um recurso limitado, é claro, de forma até mais óbvia para as pessoas, porque vai passando ano após ano e você tem metas ali a cumprir, né? Você tem as suas resoluções de ano novo, é bem comum que as pessoas façam aí essas metas para alcançar ao longo do ano. E uma hora esse tempo vai acabar. Então você precisa administrar muito bem o que você vai fazer em todos esses meses para no final do ano você ter atingido essas metas, por exemplo. E da mesma forma o seu dinheiro. Você não pode ali ir investindo dinheiro em algo que não está te devolvendo um resultado, te devolvendo um retorno. Então é isso que eu quero dizer quando eu falo sobre gerenciamento de recursos finitos. E você precisa aprender a gerenciar muito bem, principalmente esses três que todo mundo precisa gerenciar todos os dias: tempo, energia e dinheiro. É por isso que eu não acredito na produtividade tóxica, porque se está sendo tóxico, não está sendo produtivo. Essa pessoa que passou o dia inteiro estudando, por exemplo, ou trabalhando, que virou a noite estudando ou trabalhando, ela vai ter que dormir em algum momento. E pode ter certeza que no dia seguinte ela não vai render 1/3 do que ela rendeu no dia anterior, devido a todo esse esforço desnecessário que ela teve nesse dia anterior. Então você entende o que eu quero dizer? Então não existe esse negócio de produtividade tóxica, porque se está sendo tóxico, não está sendo produtivo. Simples assim. Tá, Jennifer, mas então o que é ser produtivo de fato? Ao contrário do que muita gente acredita, ser produtivo não é acordar às 5 da manhã, não é ir pra academia, não é fazer uma leitura todos os dias, não é nada dessas coisas dessa forma isolada. E eu preciso que você entenda com um pouco mais de profundidade. Eu preciso que você realmente vá a fundo para entender por que você quer ser produtivo, o que você quer alcançar no fim das contas. Você já vai entender o que eu quero dizer. Por exemplo, é claro que todo mundo quer ter saúde, certo? Não tem ninguém que tem um objetivo de não ter saúde. Pelo contrário, todo mundo quer ter saúde, quer ter uma alta expectativa de vida, quer ter uma mobilidade legal, um condicionamento físico ok, pelo menos isso. Então é uma meta comum ter saúde. E os passos para se ter saúde, eles são meio óbvios, né? Então você tem que fazer exercício físico, você tem que se alimentar bem. Ponto. Isso é o básico. Então é claro que muitas pessoas vão ter como meta de produtividade fazer essas coisas, praticar algum esporte, ou então fazer um exercício físico na academia, no crossfit, enfim. E também ter uma alimentação saudável. Mas isso porque a meta delas é ter saúde. Então entenda, a produtividade em si não está nessas atividades isoladas, e sim no que você quer alcançar por trás delas. Se você quer ter saúde, fazer essas coisas é o caminho através do qual você vai chegar naquela meta. É como se ter saúde fosse o seu destino e a alimentação saudável e fazer exercícios físicos fosse o seu veículo. E para chegar lá você vai precisar desse veículo. Mas aí você entende que ao tentar apenas fazer essas coisas que todo mundo considera produtivas, então ler, fazer exercício e tudo mais, você está focando na coisa errada. Você precisa focar na parte final. Qual que é o seu objetivo por trás dessas ações que você está tomando ou está tentando tomar? Porque quando você entende isso, fica muito mais fácil, fica muito mais evidente o que você precisa fazer. Porque você não se apega ao meio, você sabe o fim até onde você quer chegar. Viver dessa forma genuína e autêntica, que é quando você foca ali no qual objetivo você quer atingir, é o que eu chamo de viver a sua versão intencional. Que é aquela que não aceita a vida que tem, que constrói a vida que deseja. Então você não tá ali focando em copiar a dieta de fulano, em copiar a rotina de ciclano, que você considera produtiva, que você considera estética. Não é sobre isso, é sobre você entender o que você quer alcançar no fim das contas, para entender quais são os esforços inteligentes que você precisa ter para chegar nesse objetivo. A sua versão intencional é aquela que você alcança não porque foi o que deu, mas porque foi o que você construiu. Quando você se dedica a ter essa vida intencional, a fazer tudo com uma certa intenção, saber onde você quer chegar, significa que você não é resultado de expectativas alheias, fatores externos ou do comodismo. Vou explicar melhor. O que seria ser resultado de expectativas alheias? Vamos imaginar aqui que você seja filho de pais engenheiros civis.
E o sonho da vida deles é que o filho continue ali o legado que eles criaram e continuar na empresa que eles construíram, por exemplo, ao longo de muitos e muitos anos. Mas vamos supor que o seu sonho de vida seja, sei lá, ser cantor, por exemplo. Mas aí, como os seus pais esperam de você que você faça uma faculdade de engenharia civil e que você continue ali trabalhando na empresa da família, para não ir contra essas expectativas que outras pessoas criaram sobre você, não apenas os seus pais, talvez a sua família e tudo mais, você acaba deixando de lado o seu sonho e indo ali cumprir a tabela, cumprir o que os seus pais esperam de você nesse exemplo. É claro que aqui a gente está falando sobre algo mais grandioso, como uma profissão, que é uma coisa que você leva por anos, mas não é só por aí. Você pode também estar sendo o resultado de expectativas alheias quando alguém comenta pra você: nossa, fulano, você não tem um carro? Nossa, todo mundo da sua idade tem um carro. Nossa, eu tenho um carro e eu ganho menos do que você. O que será que você está fazendo de tão errado assim para você não ter um carro? E aí você fica com aquilo na cabeça, você começa a observar que todo mundo à sua volta tem um carro, todo mundo da sua idade tem um carro. E aí você que estava salvando esse dinheiro, sei lá, para comprar uma casa, para fazer alguma outra coisa que era mais importante para você acaba se deixando levar por essa opinião alheia e para corresponder a essa expectativa, não apenas dessa pessoa que talvez tenha te falado esse comentário super inconveniente, diga-se de passagem, mas para corresponder a essa expectativa que você acredita que as pessoas tenham de você, já que você identificou esse padrão a partir dessa fala de que todo mundo da sua idade já tinha um carro, você vai lá e se endivida e acaba comprando esse carro só para corresponder a essas expectativas alheias. E quando eu falo isso, eu não tô aqui criticando essa pessoa, eu não tô falando, nossa, essa pessoa foi fraca. Não é muito sobre fraqueza, é muito sobre natureza humana. Nós, naturalmente, somos seres sociáveis. Nós queremos nos sentir pertencentes a um grupo. Então, é natural que você identifique um padrão entre pessoas da sua idade ou pessoas do seu gênero e você tenha vontade de fazer as mesmas coisas que aquelas pessoas. Isso não é errado, isso faz parte da natureza humana. A parte que é errada é você não analisar isso com critério, não analisar isso da forma correta para que você não se coloque em situações que vão te desviar desse objetivo final que você quer atingir. E é daí que vem esse conceito tão importante da produtividade que a gente está falando, porque observe que eu estou indo no X da questão mesmo, eu estou indo mais profundamente para você entender por que você quer ser produtivo, o que você quer produzir no fim das contas com essa produtividade. Por outro lado, ser resultado do comodismo, como eu falei, é, por exemplo, eu trabalho hoje num banco, então eu sou funcionária desse banco e tal, mas o meu grande sonho de vida é ser médico. Mas é difícil fazer medicina, nossa, tem tantos concorrentes aí pro Enem, eu não sei se eu tenho capacidade, eu não me sinto preparado, eu não vou ter tempo para estudar, eu não vou ter como fazer, então eu não vou nem tentar. Isso é ser resultado do comodismo. Você sequer tentou, é claro, se esse for um sonho verdadeiro, genuíno, e não tiver vindo novamente de outras pessoas que esperam isso de você ou que tenham colocado isso na sua cabeça. Mas vamos supor que você tenha esse sonho e que você alimente esse sonho, mas você se sente frustrado por se sentir impotente para conseguir aquele sonho. E aí você passa o resto da sua vida aceitando a vida que você tem, sem nunca se dedicar a esse sonho de fato, sem nunca sequer ter tentado. E aí você passa a sua vida sem sequer ter tentado atingir esse objetivo de ser médico, por exemplo. E novamente, ser resultado do comodismo não é necessariamente sobre profissão, mas pode ser, por exemplo, o motivo pelo qual você todos os anos coloca uma meta de fazer exercício físico e você nunca tira ela do papel, por exemplo. É porque você sabe que aquilo vai ser desconfortável, você sabe que você vai precisar se adaptar a uma nova rotina, você sabe que vai ser difícil, que você vai ter algumas dificuldades, principalmente no começo, que você vai sentir dores e você não quer sair dessa posição confortável onde você talvez esteja agora. Da mesma forma, você também tem que evitar ser resultado de fatores externos, que é quando você até dá aqueles primeiros passos para atingir a sua meta final, mas por qualquer motivo que seja, a economia, uma pandemia, alguma coisa que foge do seu controle, alguma coisa que aconteceu totalmente fora da sua alçada de mudança, realmente coisas maiores, assim, relacionadas a desastres naturais ou relacionadas ao governo, relacionadas a algo que você não pode controlar de forma alguma, e você acaba, por esse motivo, desistindo de todos os seus sonhos. Nesse exemplo, você foi resultado de fatores externos. Você permitiu que fatores externos matassem o seu sonho e você fica ali para sempre. A produtividade envolve fazer o que precisa ser feito para não ser resultado de fatores externos, expectativas alheias
e comodismo, para que você realmente construa a vida dos seus sonhos. E como eu vou fazer tudo isso, é o que eu vou te explicar agora. Primeira coisa, esquece esse negócio de copiar a rotina de outras pessoas. Isso é muito comum porque a gente se inspira em outras pessoas. E tá tudo bem se inspirar, tá tudo bem olhar a rotina de alguém, algum blogueiro, alguma blogueira que você siga, ou de algum criador de conteúdo, e você admirar a rotina daquela pessoa, você pensar, nossa, eu gostaria muito de fazer o que ela faz, de conseguir acordar o horário que ela acorda, ou de conseguir executar tudo que ela executa ao longo do dia dela, e eu não consigo fazer isso hoje. Tudo bem ter essa pessoa como inspiração. Mas qual que é o problema de você copiar exatamente aquela rotina daquela pessoa? O problema é que você não tem a vida dela. Você não sabe quais privilégios ela tem para poder fazer o que ela faz. Ou talvez você até sabe, mas ainda assim você tenta se encaixar naquela realidade que não faz parte da sua realidade hoje, por exemplo. Talvez você esteja se comparando com essa pessoa sem saber que para que ela consiga fazer tudo aquilo, ela tem alguns facilitadores que você não tem acesso ou que você nem sabe que ela tem, apenas ali olhando na sua rede social. Porque eu não sei se você sabe, eu espero que sim, mas se você não sabe, deixa eu te contar aqui um segredo. As pessoas só mostram nas redes sociais aquilo que as convém. E não tem nada de errado nisso. Eu não tô falando aqui sobre manipular ou enganar as pessoas que estão assistindo, que estão acompanhando ali as redes sociais. Mas a verdade é que a nossa vida ela tem muitas facetas, elas têm muitas vertentes, a gente conhece muita gente, muita coisa acontece, mas nem tudo convém compartilhar. Independente se o seu Instagram é profissional ou ele é pessoal, pode ter certeza que essas pessoas estão compartilhando apenas o que as convém. E tá tudo bem, esse é o direito das pessoas, né, de manter ali a sua privacidade e compartilhar apenas o que elas acharem interessante, importante e conveniente para elas. O problema disso é quando vem pessoas que assistem esse conteúdo e acreditam que aquilo é plenamente copiável dentro da realidade delas, quando muitas vezes não é. Então o que eu quero te passar aqui é o primeiro erro que as pessoas cometem, que é tentar imitar a rotina de outras pessoas. Eu quero que você tenha um olhar muito mais para o seu dia a dia, para as suas necessidades e para os seus gostos pessoais. Pois é, você saber o que você gosta e o que você não gosta, o que dá certo e o que não dá certo para você, é muito mais importante do que saber onde você vai se inspirar, em quem você vai se inspirar. E por quê? Porque no fim das contas, no fim do dia, é você que vai ter que fazer tudo aquilo. Então nada mais justo do que você tornar o mais fácil possível, ou melhor, o menos difícil possível, para você, dentro da sua realidade. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você odeia a academia. Você detesta ficar puxando peso, você acha aquilo um saco, mas você acompanha a blogueira X e ela faz academia todos os dias às 4 da manhã. E aí você quer imitar aquela rotina dela porque você acha bonito ela acordar cedo, você acha bonito já ter às 7 horas da manhã, já ter concluído o seu treino, feito seu pré-treino, feito seu café da manhã, você acha aquilo bonito e você vai fazer. Você concorda comigo que isso é absolutamente insustentável? Você não sabe a que horas ela está indo dormir para acordar às 4 da manhã e talvez você só consiga dormir às 10 horas da noite, às 11 horas da noite, e aí você vai se privar de sono só para copiar a rotina de fulano, de ciclana. Não faça isso com a sua vida. O ideal é que você realmente entenda qual que é o horário ideal para você acordar. Qual que é a atividade física ideal para você, para a sua realidade. Por exemplo, se você odeia academia, nesse exemplo, você já tentou o CrossFit? Ai, mas eu acho que pra mim não é a vibe do CrossFit, eu não gosto. Tá, mas você tentou? Porque esse é um grande problema também. As pessoas costumam olhar e falar assim, ai, não gosto desse negócio, esse negócio não daria certo pra mim, eu não me sentiria confortável. Você tentou? Isso é o seu cérebro tentando poupar energia. Você pode ter certeza que a posição mais confortável, mais ideal, é você ficar deitado o dia inteiro na cama e não precisar fazer exercício nenhum. Mas você não tem essa opção. Se um dos seus objetivos para você ser produtivo, como eu te falei um pouco atrás, é você fazer exercícios físicos, você vai precisar fazer algum exercício físico. E você não vai descobrir qual é o exercício físico ideal para você, aquele que vai ser mais fácil para você começar essa nova rotina, se você não testar. Então, se você testou a academia e não deu certo, tudo bem, teste o CrossFit. Não deu certo, teste um esporte. Não deu certo, muda o esporte. Não deu certo. Entenda o porquê que tá dando errado. Analise o que tá te fazendo, o que tá te impedindo, qual está sendo aquele obstáculo que tá te impedindo de evoluir naquela nova atividade. E após identificar isso, resolva indo para a próxima tentativa. Então essa é a primeira coisa, não imite a rotina de outras pessoas. A segunda coisa é, haja como se fosse até que seja. Quando eu ouvi esse conselho pela primeira vez, eu falei, nossa, significa então que eu tenho que fingir que eu sou antes de ser? Mas não, era justamente o contrário. Você precisa agir como uma pessoa que já chegou lá. Então, por exemplo, se você quer ser uma pessoa que dá conta de todos os seus estudos diários, que estuda todos os dias, que consegue ter ali uma rotina
constante, você precisa pensar o que uma pessoa que tem esse tipo de resultado faz para ter esse tipo de resultado. Vou te dar um exemplo aqui para ficar mais claro para você entender. Uma pessoa que quer acordar mais cedo, ela toca o despertador e ela desliga e volta a dormir, ou ela coloca o celular longe da cama para que ela tenha que levantar e assim despertar para desligar aquele despertador, se for uma dificuldade dessa pessoa levantar quando o alarme toca. A pessoa que quer ler mais, ela fica esperando sobrar tempo para que ela leia, ou ela marca no relógio, marca na sua agenda 15 minutinhos por dia que seja ali para ela fazer essa leitura. Então você precisa começar a pensar não como uma pessoa que quer chegar lá, mas como uma pessoa que já chegou lá. Como é que essa pessoa trabalha no seu dia a dia? Ela deixa tudo para depois? Será que ela procrastina? Será que ela deixa a possibilidade de pegar o celular durante um bloco de trabalho? Será que essa pessoa se permite ficar conversando com outras pessoas e assim perdendo o horário no meio do seu expediente? Como é que essa pessoa que eu quero me tornar lidaria com todas essas situações, com todos esses obstáculos? Você precisa pensar como essa pessoa que já chegou lá e agir como se fosse até finalmente ser. E mais do que isso, agora eu vou tocar num ponto delicadíssimo aqui, você precisa parar de acreditar que vai ser uma pessoa melhor no futuro. Sim, nós, seres humanos, temos essa mania de acreditar que nós vamos ser melhores na semana que vem, na segunda-feira, no ano que vem, no mês que vem, sempre esperando um novo começo de um ciclo, achando, que naquele momento nós estaremos em uma posição mental melhor, mais forte, mais disciplinada. Quando o que nós deveríamos estar focando é justamente em construir essa disciplina, em construir essa constância a partir da execução. E não do achismo de que, eu vou ser melhor na segunda-feira que vem, então eu vou deixar para começar a dieta nesse dia. Não faça isso. Comece agora, independente do dia que você está assistindo esse vídeo, seja uma terça, uma quarta, uma quinta, uma sexta, seja no feriado, no fim de semana, no fim do ano, no começo do ano, você precisa agir agora. E se tem uma frase que me fez executar as coisas mais do que pensar em executar aquelas coisas no dia seguinte, na semana seguinte e tudo mais, é a frase: não existe autocontrole futuro. Ou você tem autocontrole hoje, ou você não tem autocontrole. Então, sabe aquele negócio lá? Eu quero ter disciplina. Não existe isso, eu quero ter disciplina. Se você quer ter disciplina, você vai trabalhar para ter disciplina hoje. E não na semana que vem. Não no ano que vem. Você vai começar a agir agora. Então, por que autocontrole? Porque essa é a capacidade que você precisa ter para adiar uma recompensa imediata de dopamina, de felicidade, de, continuar rolando o feed do Instagram, por exemplo, em prol de um benefício que vai ser futuro. Porque você está fazendo o que precisa ser feito agora, embora seja desconfortável, para obter essa recompensa lá no futuro e não ter essas recompensas imediatas de, sorrir e achar engraçado quando você rola o feed, por exemplo, que é muito comum. Então pare de acreditar que você vai ser uma pessoa melhor no futuro e tente construir esse melhor que você quer se tornar hoje. Eu te convido a fazer isso a partir de agora, a partir do momento que você terminar de assistir esse vídeo, o que você está disposto a fazer para se tornar alguém melhor. E terceiro, crie resistência ao desconforto. Sim, essa é uma habilidade que você vai precisar desenvolver se você quer tirar os seus planos do papel, se você quer construir uma rotina que prioriza os seus objetivos, uma rotina que tira aqueles planos que você traçou, que torne eles realidade. Você vai precisar criar realmente resistência a esse desconforto de fazer o que precisa ser feito mesmo quando não se tem vontade. Você vai precisar desenvolver essa habilidade e isso não se faz do dia para a noite. Você vai precisar realmente construir aos pouquinhos. E eu gosto muito de dar o exemplo aqui da forminha de gelo. Por quê? Porque pensa comigo, sabe aquela pessoa que vai lá, pega a forminha de gelo, daí ela coloca, 5 gelos no copo dela e ela devolve no congelador vazio aquelas partes da forminha do gelo que ela não encheu. Essa pessoa, ela não se deu ao trabalho, ela não pensou nem nas próximas 2 horas da vida dela, que é quando esse novo gelo, se ela tivesse enchido essas forminhas, estaria pronto novamente. Mas não é só essa pessoa que usa o gelo, não importa, esse não é o mérito da questão. O mérito da questão é você não conseguir nem lidar com o desconforto mínimo e irrisório de encher a forminha de gelo, porque você não quis se preocupar com nada desconfortável naquele momento. É fazendo essas pequenas coisas, essas pequenas atividades
atividades que são desconfortáveis, porque não é prazeroso você encher a forminha de gelo, é uma obrigação, que você vai construindo esse autocontrole aos poucos. É lavar a louça logo depois de usar, arrumar a cama logo depois de acordar e assim por diante. Você vai conseguir identificar aí no seu dia quais são aquelas tarefinhas simples que você vive postergando, deixando para depois, porque são chatas de fazer, muito burocráticas, muito chatas. Eu tô enrolando há uma semana para fazer uma ligação, para marcar uma consulta. Olha só que coisa simples, você conseguiria resolver isso em 2 minutos do seu dia, em 3 minutos, e você não faz porque você não quer lidar com aquele mínimo desconforto. Mas se você não consegue lidar com aquele mínimo desconforto de fazer uma ligação, de encher a forminha de gelo, de tirar o lixo para fora, de lavar a louça depois de usar, que tipo de desconforto você quer ser capaz de realizar? Se você não faz o menos, você não faz o mais. Então você precisa realmente identificar quais são essas atividades pequenas que hoje são desconfortáveis para você e ir fazendo aos poucos, e ir criando essa consciência e inclusive ir identificando esse lastro positivo que você está construindo. Por quê? Você vai identificar, poxa, até ontem eu não enchi a forminha de gelo, mas depois que eu vi esse vídeo, toda vez agora eu tenho que encher a forminha de gelo e eu consegui encher hoje, consegui encher amanhã, consegui encher depois de manhã. Poxa, então agora eu sou uma pessoa que enche a forminha de gelo. Ponto. Você já tem um motivo aí pra se orgulhar. Porque muita gente não enche a forminha de gelo. Pode parecer aqui um exemplo besta, mas a verdade é que o jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz todas as coisas. Então se você não enche a forminha de gelo, muito provavelmente você vai arrumar sua cama depois de acordar. Muito provavelmente você vai secar o seu cabelo e larga o secador lá no banheiro. Você vai usar uma roupa e larga ela jogada na cama. Entende o que eu quero dizer? Então, quando você se preocupa em agir como se fosse até que seja, quando você se preocupa em ter aquele desconforto momentâneo em prol de um benefício futuro, você está exercitando, você está conseguindo cada vez mais essa capacidade de lidar com o desconforto, que é o que a gente quer no final das contas, porque a verdade é que fazer o que precisa ser feito é chato. Fazer o que precisa ser feito é desconfortável, é cansativo, mas para ser capaz de fazer essas coisas maiores que dependem de um desconforto momentâneo, você vai precisar primeiro passar por esse desconforto mínimo dessas atividades. Então a minha recomendação para você que quer começar a ser mais produtivo é fazer essas pequenas coisas com consistência, não necessariamente todos os dias, mas tente fazer isso o máximo de vezes possível aí ao longo do seu dia. Fazer, realmente enfrentar aquelas atividades chatas do cotidiano que você precisa fazer. No seu trabalho, qual é aquela atividade que você sempre está evitando? Sei lá, talvez fazer uma limpeza nos seus arquivos, apagar aqueles arquivos que você não usa mais há muito tempo. O que você está procrastinando porque é muito chato de fazer? Quando você se propõe a fazer essas atividades desconfortáveis com frequência, você vai criando resistência ao desconforto. E criar resistência ao desconforto é uma das habilidades fundamentais. Talvez eu diria até que é a habilidade principal para você conseguir tirar os seus planos do papel. Porque no fim das contas, os nossos sonhos, eles dependem de ações que muitas vezes vão ser chatas, vão ser burocráticas. Mas você precisa aprender a lidar com elas. Você precisa aprender a achar alguma forma de executá-las apesar do desconforto. Além disso, outra coisa que ajuda muito a ser produtivo no fim das contas é uma motivação forte. Sim, o que vai fazer você executar de fato aquelas ações que são desconfortáveis não é você ter um passo a passo claro, é você ter a motivação certa. E a motivação certa é aquele motivo que está te fazendo mover até aquele resultado. E por que eu falo que ter o passo a passo não vai te ajudar tanto quanto ter uma motivação? Porque o passo a passo pode mudar. No fim das contas, a pessoa que tem a motivação certa, independente se esse passo a passo que eu tinha deu errado ou não, eu vou dar outro jeito, eu vou conseguir outro passo a passo, eu vou conseguir outra forma de ter aquele mesmo resultado. Eu vou dar um jeito. Por quê? Porque eu tenho uma motivação forte. E aqui eu preciso fazer uma diferenciação muito importante entre motivação e empolgação. Porque eu já vi muitos conteúdos de pessoas que falam que motivação e empolgação são a mesma coisa. Então elas falam assim, não espere ter motivação para ir treinar. Mas na verdade elas estão confundindo motivação com empolgação. Qual que é a diferença? A empolgação, ela é uma emoção, é uma sensação, aquela êxtase, né? Aquele entusiasmo para desempenhar aquela atividade. Eu tô animada para ir treinar, o que é muito raro, inclusive. Então, você realmente não pode depender da empolgação, que é essa emoção de entusiasmo, de estar animado para fazer alguma coisa. Ela é um bônus, ela é um plus. Então você não pode esperar por ela, mas se ela aparecer, se algum dia você acordar com vontade de fazer o que precisa ser feito, maravilha. Ela vai ser ali um bônus, né? Um modo turbo ali, digamos assim.
Mas o que você precisa mesmo é a motivação, que é a razão lógica por trás daquilo. Eu faço exercícios físicos porque eu quero ter saúde. Eu faço exercícios físicos porque eu quero ter um corpo melhor, mais bonito, por causa de estética. Não importa qual que é a motivação. O importante é que ela seja importante pra você. Então não vai ser muito produtivo se você tentar importar a motivação de outra pessoa. Então se alguém tá falando, eu vou correr uma maratona de 5 quilômetros porque eu prometi pro meu marido e se a gente conseguir, ele vai fazer um jantar pra mim. Essa é a motivação da pessoa que falou isso. Você tem que importar uma motivação própria. Eu vou fazer uma maratona de 5 quilômetros porque eu quero provar pra mim mesmo que eu sou capaz. Isso é uma motivação que você poderia adotar aí pra fazer isso. Ou então a sua motivação pode ser inclusive uma pessoa. Então, por exemplo, aquela pessoa que não tem uma autoestima muito alta e ela está muito acima do peso, por exemplo. Mas ela recebeu um diagnóstico ali de doença em razão do peso e ela sabe que ela não vai conseguir viver muitos anos mais para ver o seu neto, por exemplo, crescer. E ela queria muito ver esse neto crescer com saúde, até podendo brincar com esse neto no chão, sem ter dificuldade de mobilidade, por exemplo. Essa pessoa tem uma forte motivação em outra pessoa que é esse neto. Então você entende como que você precisa identificar qual que é o motivo que vai te fazer tirar aquela meta do papel. É isso que você precisa se lembrar todos os dias para conseguir, de fato, executar aquilo dia após dia. Porque no final das contas, é por isso que você vai mover um dedo, é por isso que você vai mover o seu corpo em direção àquele objetivo. Por fim, é muito importante que você entenda o conceito das microações. Eu defendo que não existem macro resultados sem microações. O que significa isso? A maioria das pessoas acredita que para ter um grande resultado, aquele resultado que elas almejam, que talvez seja uma coisa até intimidadora, elas acreditam que elas precisam fazer algo muito grande todos os dias. Então, se eu quero ser uma pessoa inteligente, eu tenho que ler 50 páginas por dia. Se eu quero ser uma pessoa fitness, eu tenho que treinar 3 horas na academia. E, na verdade, não é assim que funciona. Eu defendo que os macro resultados nada mais são do que o conjunto de microações. E uma microação é você colocar um tênis e fazer uma caminhada de 10 minutos. E aí, com o tempo e progressivamente, respeitando a sua fase de iniciante, intermediário até chegar no avançado, você vai adquirindo autoconfiança, porque você conseguiu executar aquele pequeno passo no começo do seu processo até chegar na metade ali, no intermediário, e depois até chegar no seu objetivo. E claro, isso acaba sendo uma grande motivação também, porque você identifica, olha, eu nunca tinha conseguido na minha vida fazer exercício todos os dias, mas agora que eu mudei de 1 hora na academia 6 vezes por semana por 10 minutos de cardio, 10 minutos de caminhada que seja, 3 vezes na semana, eu consegui fazer por 2, 3, 4, 5 semanas. Então agora eu me sinto confortável, eu me sinto seguro para aumentar para 20 minutos 4 vezes na semana. Então você entende que você vai aumentando progressivamente, respeitando o seu processo, sempre fazendo essas microações diárias que você precisa fazer para chegar nesse objetivo. Então, respeite a sua fase inicial. Você não vai começar sabendo tudo, você não vai começar com uma grande resistência ao desconforto. Mas veja, você só precisa passar essa barreira inicial para que você deslanche e tenha essa consistência. Então, nesse vídeo, eu te expliquei a diferença entre uma rotina produtiva e uma rotina simplesmente. Eu te expliquei o que é ser produtivo de fato e como é diferente de ser uma pessoa ocupada. E eu te falei como ser produtivo de fato, que é agindo como se você já tivesse conquistado aquele objetivo, deixando de acreditar que vai ser melhor no futuro e criando resistência ao desconforto, uma habilidade essencial. Também te falei sobre a importância de ter uma motivação, que é aquela razão lógica diferente da empolgação, que é uma emoção, que é a única coisa que vai te fazer passar por aquele desconforto, tudo em prol daquele benefício futuro que você deseja alcançar. E também te expliquei sobre o conceito das microações, que respeita essa fase iniciante no seu processo e faz com que você vá criando um lastro positivo que te dá mais motivação, que te impulsiona a continuar gerando aqueles resultados. Tudo de forma progressiva e respeitando o seu processo. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado a criar aí a sua rotina produtiva, que respeita a sua realidade, as suas particularidades. Eu espero que você atinja todos os seus objetivos a partir daqui. Eu quero que você deixe aqui embaixo o seu comentário, o que você achou desse vídeo, qual foi o principal insight que você tirou daqui e também se você gosta de vídeos mais longos assim, porque até então eu não tinha feito nenhum nesse formato. Então, se você gostou desse vídeo, clica no gostei. Se você não gostou, clica no não gostei, porque eu gostaria de saber da mesma forma. E eu te vejo no próximo vídeo.